Fala galera, nós somos o canal Tô em Jampa, mas hoje a gente vai embarcar numa viagem um pouco mais distante. Vem nessa aventura pra Lua com a gente? It's one small step for man, one giant leap for mankind. Há 49 anos atrás, o homem pisou pela primeira vez na Lua. E eu tô aqui com o Marcelo Zurita, que é o presidente da Associação Paraibana de Astronomia, e ele vai me dizer: Marcelo, quem pisou primeiro na Lua? Foi Neil Armstrong ou foi São Jorge? Olha, eu não encontrei evidências nem provas de que São Jorge foi à Lua, não, cara. Eu acho que isso é uma conspiração aí, pessoal. Aí. Não creio que isso seja verdade, não. Segundo a NASA, né, a primeira pessoa a pisar na Lua foi um americano que se chama Neil Armstrong. E ele fala que, ele tem uma frase, né, que ele fala que é um passo pequeno para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. Fala aí dessa frasezinha. Eu O que até significa? arrepio. O que significa? Mas foi realmente um passo gigantesco para a humanidade, porque toda a tecnologia que foi desenvolvida durante aquela década, né, da corrida espacial, para o homem ser enviado através de um foguete, saindo da Terra, chegar na Lua, 380 mil quilômetros de distância, pousar e ser trazido de volta em segurança para a Terra, foi realmente um passo gigantesco para a humanidade. Então, eu acho que talvez seja uma das frases mais conhecidas e mais corretas de Neil Armstrong nessa história. Mas vamos lá, essa é verdade ou mito? Porque tem histórias, né? Tem gente aí que diz que hoje talvez o homem já foi à Lua atualmente, mas assim, naquela época algumas pessoas dizem que foi uma gravação dentro de estúdio e tal. E aí? Eu acho que se fosse uma gravação teria saído bem mais caro. Foi realmente uma grande aventura, né? Levar o homem à Lua, até hoje, seria uma grande aventura. Não existem meios seguros de se fazer isso, que você possa dizer que vai lá que é 100% certo, não vai dar problema não. Tanto que depois da Apollo 11, né, da missão que pousou na Lua em 1969, houve uma missão, a Apollo 13, que o pessoal teve problema. Então o que aconteceu? Houve uma explosão dentro do módulo lá, né, que estava indo em direção à Lua, e eles perderam basicamente a reserva que eles tinham de energia e oxigênio. Então eles precisaram fazer um movimento, uma manobra para retornar para a Terra, esperar a gravidade lá da Lua fazer o seu papel e jogar eles de volta em direção à Terra. E aqui fazer todo um trabalho, né, toda uma manobra para conseguir pousar em segurança depois desse problema. Foram três pessoas, né? Que foi a pessoa Isso. que estava orbitando, aí foi Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Buzz, que é o famoso Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, na verdade, quem não sabe, Buzz Lightyear levou esse nome em homenagem a esse astronauta aí que esteve na Lua. O Buzz era um astronauta muito querido, né? Tanto dentro, né, da NASA, dentro da própria missão, mas coube a Neil Armstrong o papel de ser o primeiro homem a pisar na Lua. Ele que botou O da foto é Neil. Ele deixar que botou aquela lá a plaquinha, né? Que fez aquele... Todo americano é Isso, deixou aquela marca de sandália lá, né? Algo que eu vi que bastante interessante também é que eles trouxeram lá da Lua 26 quilos de material coletado, não é isso? Para a Terra. Isso. Vocês sabiam que esse material que foi trazido da Lua durante as missões Apollo, né, que não se resumiu a Apollo 11, né, as outras missões que foram lá levaram material, levaram amostras de outras partes do solo lunar. A Apollo 11 ela pousou no Mar da Tranquilidade, né, que é uma região, um terreno um pouco mais duro, um pouco mais novo da Lua, né? E as outras missões pousaram em partes diferentes da Lua e trouxeram amostras desse material. E vocês sabiam que esse material é uma das principais evidências da teoria da formação da Lua? A teoria mais aceita atualmente é que a Lua se formou a partir de um impacto de um planeta mais ou menos do tamanho de Marte com a Terra. Então,
Com o impacto, parte do material da Terra foi lançado para fora, orbitando a Terra, e se condensou formando a Lua. O material do solo lunar era muito, mas muito parecido mesmo com o material encontrado aqui na Terra. Esse foi o ponto de partida. Por que a Lua tem o mesmo material da Terra? Aí poderiam haver... E isso é diferente em outros planetas? Cada planeta, cada asteroide tem normalmente uma composição distinta. Que é basicamente o tipo de material que foi condensado lá no período da formação do Sistema Solar. Então a gente consegue identificar, por exemplo, em alguns meteoritos aqui na Terra, a gente consegue identificar a mesma composição, a mesma geologia que é encontrada no asteroide Vesta, por exemplo. Inclusive, pessoal, se vocês não sabem o que é meteoro, meteorito, como ele acabou de falar aqui, a gente tem o vídeo aqui, sobe aqui ó, a lista de aqui vídeos da gente. Aqui tem um card, em algum lugar desse vídeo tem um card que vai levar você para esse outro vídeo. Que a gente fez já e dê uma conferida aí que você vai entender melhor sobre o assunto. Mas de que forma essa viagem do Homem à Lua, essa ida ao Homem à Lua, você falou que trouxe alguns benefícios, mas quais deles, por exemplo? Foi realmente um grande feito para a humanidade, o fato do homem pisar na Lua. Agora, isso diretamente não houve nenhum benefício em termos tecnológicos. Só o desenvolvimento da tecnologia em torno disso daí é que realmente foi importante. A questão de, por exemplo, hoje ser mais fácil não é, mas tipo, acontecer com mais frequência essa ida, ou a questão de ter satélites orbitando, essa questão. Vocês vejam só, até pela um pouco da lógica do negócio. Se a gente for mandar hoje uma nave para a Lua, a gente precisa coletar material lunar. Então vamos imaginar se nós lá na sala de decisões da NASA, né? Temos dinheiro à disposição, que aqui a gente não tem. A gente precisa coletar material lunar. Aí você tem duas alternativas: construir um foguete gigantesco com mais de 100 metros de altura para mandar um módulo lunar super pesado, equipado com oxigênio e mantimentos para você passar 8 dias numa viagem, o que não é pouca coisa, e tem que ser seguro o suficiente, tem que ser pressurizado e seguro o suficiente para manter 3 pessoas vivas dentro dele. A outra opção é você construir um foguete menor, que necessita de menos energia para você lançar ele, mas que ele vai lançar um robô que não precisa de alimento além das baterias, né? Você não precisa de ter uma câmara pressurizada, de ter oxigênio. Esse robô vai pousar lá na Lua, né, num módulozinho separado. Como a gravidade lá não é tão grande, não tem atmosfera, você consegue depois trazer ele de volta para um módulo que vai vir para a Terra e chegar aqui em segurança ou não, né? Porque se ele se perder, mas nenhuma também vida se perde. se ele quebrar, não vai fazer falta assim para nenhuma família, por exemplo. Você sendo o cara da NASA, responsável pela vida das pessoas e pelo orçamento lá que você tem à disposição, qual seria a melhor opção, né? Eu mandaria Mas o robô. quando a Apollo 11 foi, eles estavam no foguete, não é isso? Isso. E depois que a missão foi cumprida lá, o foguete automaticamente... Eu não sei como funciona. Hoje em dia você consegue observar vários lançamentos de foguetes, tem transmissões ao vivo. O que a gente precisa para mandar algo para fora da Terra, você precisa atingir uma velocidade tal que é a chamada velocidade de escape. E para você atingir essa velocidade você precisa de muita energia. Essa é a função do foguete, é dar essa energia para você atingir essa velocidade. Então, quando eles estão queimando ali aquele negócio, queimando aquele combustível e subindo, vencendo a resistência da atmosfera e vencendo a gravidade da Terra, é com a intenção de atingir essa velocidade de escape para que ele possa ir pela inércia chegar até a órbita da Terra ou chegar até a Lua ou até Plutão, onde mais queira ir. O Saturno V, que foi o foguete que levou o homem à Lua, né, que levou o módulo Columbia e o módulo lunar até lá, ele tinha mais de 100 metros de altura e até hoje, o maior foguete já construído pelo homem. Maior até do que o Falcon Heavy, que todo mundo viu aí. Todo ano a gente tem um novo eclipse que acontece, um eclipse solar, eclipse lunar, lua de sangue. Sempre acontecem essas coisas relacionadas à Lua.
Qual a diferença? O que é que torna um mais raro que o outro e tal? Tem algum previsto para esse ano? Tem um previsto agora, dia 27 de julho. Anota aí, gente. Vai dar para ver no Brasil? Vai dar para ver no Brasil. E aqui na Paraíba a gente vai ter uma visão privilegiada desse eclipse no nascer da Lua, né, no início da noite do dia 27 de julho. Tá? Então, eu trouxe aqui um modelozinho. É inclusive interessante a gente fazer uma brincadeira, porque a gente está acostumado a ver, né, nos livros escolares que não estão mentindo, é só porque não cabe no papel. A gente costuma ver uma distância errada da Terra à Lua, né? E eu estava mostrando para o pessoal aqui que essa distância aqui, se a Terra fosse desse tamanho, a Lua seria desse, e a distância entre a Terra e a Lua seria de aproximadamente 3,5 metros. Então, pode trazer mais um pouquinho para cá essa Lua. Vamos trazer mais para cá para a gente entender o que acontece, né? Então, digamos que você seja o Sol, não que você esteja tão iluminado assim. Mas digamos que você seja o Sol, né? Certo. Quando ocorre um eclipse solar, a Lua passa entre a Terra e o Sol e projeta na Terra uma sombra. Para quem está lá nessa sombra, no centro dessa sombra, ele enxerga o Sol sendo oculto pela Lua, né? E chega ao ponto de quando há a totalidade do eclipse, de você enxergar as estrelas em volta, né? Você conseguir, durante o dia, ver as estrelas ali ao redor do Sol. Foi inclusive observando essas estrelas que há 100 anos atrás, no eclipse de 1919, foi comprovada a teoria da relatividade de Einstein, observada, sabe aonde? Ali em Sobral, no Ceará. Sério? A teoria da relatividade de Einstein foi comprovada aqui no Brasil e pouca gente sabe disso. Vão fazer 100 anos ano que vem. Então isso é um eclipse solar. O eclipse que vai ocorrer no dia 27 é o contrário. A Terra está entre o Sol e a Lua, né? Aí o que acontece? O Sol vai projetar a sombra da Terra, né? Projeta um cone de sombra, tá? Que normalmente a Lua está cheia aqui, né? Quando ela está no lado oposto ao Sol, só que ela vai entrar nessa sombra da Terra, nesse cone de sombra da Terra. Tá? E aí ela vai ser totalmente, digamos, escurecida pela sombra da Terra. Mas ela não é totalmente escurecida pela sombra da Terra, porque a Terra tem uma camada de atmosfera e essa camada difrata a luz aqui do Sol, tá? E ela chega avermelhada, essa luz difratada, ela chega avermelhada lá na Lua. Então, ao invés dela ficar totalmente escura, como a gente imagina, ela fica avermelhada. E aí o pessoal chama o quê? A Lua de sangue. Então é isso, gente. Ó, dia 27. 27. Fala Já aí. agenda aí. Já 27 agenda de aí, julho, olha. eclipse lunar. Falando nisso, aqui, a Lua, a gente sabe, né, que ela gira, né, de um jeito... A Lua caiu agora, quebrou a Lua agora. Gira Que cor. da mesma forma com a Terra, não é isso? Isso. E as pessoas falam muito de um lado oculto da Lua, que não Lado é sombrio. lado sombrio. Lá onde estão a base dos Transformers, né? Explica aqui pra gente um pouco sobre esse lado Bora lá. sombrio da Lua. Tem Optimus Prime aí desse Isso. lado, o que é que tem? É aí que rola o Star Wars. É interessante que a força da gravidade entre a Lua e a Terra, ela é tão grande que existe uma chamada força de maré entre elas, que faz com que o movimento da Lua seja travado com Vai girando junto. o movimento de revolução dela, né? Então o que acontece? Ela sempre está com o mesmo lado voltado para a Terra, tá? Tem umas pequenas variações, mas vamos assumir que ela está sempre com o mesmo lado voltado para a Terra. É por isso que tipo daquela parte que a gente vê e tal, é sempre a mesma marca, Isso, digamos assim. que alguns acham que é São São Jorge, Jorge, outros acham que é então. um coelhinho deitado. Né? Mas esse lado, que é o lado que a gente sempre vê, né, é o lado que está sincronizado, é o lado que está travado em relação à Terra. Então ele sempre vai estar voltado com esse lado para a Terra. Esse lado aqui, que é o lado que todo mundo enxerga, é o chamado lado visível, e para nós, na astronomia, o lado de trás é chamado lado oculto da Lua.
Ele é também conhecido como o lado sombrio da Lua, o lado escuro da Lua, né? O The Dark Side of the Moon, lá pelo Pink Floyd, né? Mas na verdade ele não é mais escuro, ele não é sombrio, não. Mas ele tem a mesma composição, ele é um lado comum da Lua. Ele é iluminado também, a cada 28 dias ele fica voltado para o Sol, só que ele nunca vai estar voltado para a Lua, para a Terra, né? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente conversou aqui com Marcelo Zurita. Então, Marcelo, fala aí para os nossos telespectadores alguma indicação para quem quer saber mais do assunto, para quem quer ter mais conhecimento. Olha, sobre a viagem à Lua, eu acho que o filme mais bacana que eu vi foi o Apollo 13. Né? Ele é sensacional, ele é épico, muita gente gosta desses filmes épicos, né? Ele tem bastante ação, bastante drama também no meio, e é um filme que eu recomendo, né? Tem muitos filmes interessantes. Interestelar é um que é fantástico, apesar de ter um nível assim mais elevado em termos técnicos, é bem mais denso mesmo, mas é um filme excelente para quem se interessa por astronomia. E quem daqui da Paraíba, existe também a associação, é isso? Isso, a Associação Paraibana de Astronomia é uma associação que existe desde essa época que o homem foi à Lua, desde 1967. Né? Foi um dos grandes motivadores para a criação da Associação Paraibana de Astronomia, foi a corrida espacial. Então, uma das coisas boas que vieram daí. E a gente faz trabalho de divulgação, de observações públicas. O eclipse do dia 27 a gente vai estar acompanhando a partir lá do Meg Shopping, tá? Em Manaíra, então tá todo mundo convidado, vai ser um evento aberto, gratuito para todo mundo. Olha aí, lá vai ter um telescópio, né? Alguma coisa. Não vai ter um, não, vão ter 3 telescópios. 3 telescópios. Olha que massa. Parabéns. Bons telescópios para a gente acompanhar de perto o eclipse, né? Ainda tem as dicas de fotografia, que eu sei que tu manja, cara. E a gente tem o Encontro Paraibano de Astrofotografia. Quem quer aprender, quem quer fazer, quem já sabe, quer praticar, Então isso aí eu vou. é a melhor dica, né? Então tá todo mundo convidado aí, 7, 8 e 9 de setembro. Todos os dados, todas as informações na página da APA, apapb.org. A gente vai deixar aqui na descrição, gente. Certo? E a gente vai ficando por aqui. Agradeço ao Marcelo Zurita a sua presença aqui com a gente hoje no nosso canal. E não se esquece de deixar o like aqui, gente. Comentar também, se você tiver mais alguma outra dúvida sobre esse assunto, comenta aqui que a gente passa para Marcelo e a gente tira essas dúvidas. E também comenta aqui o que é que vocês acham que a gente deve trazer nos próximos vídeos. Fica com a gente aí e até o próximo vídeo. valeu, obrigada.